Bom, vamos lá. A gente vai dar continuidade no nosso estudo alcançando a cura autêntica. E aí a gente está falando de Dharma. E talvez a gente vá fazer 4 aulas sobre Dharma. Primeiro a gente falou sobre o que é Dharma. E agora a gente vai falar sobre os caminhos. Depois a gente vai falar da correlação de Dharma com o universo, no yoga chamado de Ishvara. E depois a gente vai terminar falando como encontrar o Dharma. Então esses assuntos pode ser que dê ainda algumas aulas, talvez dividir em 4 aulas, vamos ver como é que vai andar, né? Ou um pouco menos, não sei. Mas é um assunto bem importante, né, dentro desse contexto. A Curi fez um comentário até muito interessante que ele realmente fecha esse ciclo da cura, né? A responsabilidade da gente dentro da cura, a responsabilidade do entorno, de toda nossa, nossa floresta existencial, e depois a responsabilidade do universo, de Deus, né? Existe para quem quiser, esse fim de semana, assistir um documentário no Netflix, chama O Professor Polvo, ou ao próximo disso. Se alguém tiver curiosidade, assista, que é um documentário espetacular. É um cineasta que acaba com um problema pessoal, ele cria um relacionamento, que ele é mergulhador também, e ele vai mergulhando e passa 300 dias, se não me engano, um pouco mais, sequentemente mergulhando e encontra um povo e desenvolve um relacionamento com o povo. É uma coisa espetacular. É real, é um documentário, e mostra muito, eu lembrei disso por causa, quando a gente fala da responsabilidade do todo do nosso entorno. E aí ele gera uma compreensão profunda da função, e aí a Dharma, de cada elemento na existência, e a importância. É muito bonito. Quem puder assista, porque é um documentário assim, que traz uma percepção de tudo isso que a gente está falando, de uma forma real, da integração, né? A gente viu nas aulas anteriores, integração, solidariedade, né? Compaixão, e tudo isso visto por, através de um povo, né? A relação é bem importante porque é bem não humana, né? E mostra como, né, existe essa conexão, né, entre todos os seres. Na verdade, é tudo uma coisa só. É bem bacana esse. Então, e aí o que a gente anda vendo, né? Dharma é essa função inerente de cada ser, né? O documentário mostra muito claramente, né, a natureza funcionando de uma forma, buscando uma harmonia, né? Tá tudo certo, não tem nada errado, apesar de que na vista de alguém de fora possa achar algumas das coisas ruins, boas, mas no final é a natureza agindo e cada um cumprindo o seu Dharma. Esse foi o primeiro papel que a gente viu na aula anterior, que é o que é Dharma, né? Essa existência intrínseca em cada ser. Hoje, a gente vai ver que o ser humano, ele busca através de caminhos, e o Yogi fala, né? Existem várias rotas, né? Cada rota vai ter as regras, as sinalizações, e o ser humano procura, através dessas rotas, desses caminhos, encontrar, né, o seu papel dentro da existência, do seu Dharma. Isso são as filosofias, as religiões, diversos caminhos que vão nos mostrar, e a gente vai ver algum deles dentro da perspectiva védica, né, no olhar desses caminhos do Oriente, que trabalham muito mais essa questão de Dharma, da forma como é. Não, na verdade, Dharma é universal, não é de nenhum povo, não é de nenhuma época. Então, eu vou colocar os slides, a gente vai conversando sobre eles, pergunta, como todos os nossos pontos. E aí a gente vai entrar, então, nesse tema que é os caminhos do Dharma. Bom, existem dois caminhos, duas compreensões, né, chamadas de Swadharma, que falam sobre o que é o Dharma. E esses dois caminhos, até está um pouco anterior, a gente terminou falando disso, a gente terminou a última hora falando sobre isso, né? 7 níveis, né? Natural, vocacional, até o nível universal. E dois caminhos que mostram esses deveres, né, prescritos para nós, indivíduos. Uma, os condicionamentos psicofísicos, que é o que a gente vai ver, os caminhos que se identificam com as filosofias, etc. E outro mais avançado que a gente vai ver
quando a gente fizer Dharma e Ishwara, e Dharma no seu aspecto mais profundo, né? Nesse início, então, essa primeira esfera de Dharma, socioculturais, a gente vai ter inúmeros deveres que devem ser cumpridos, né, para que exista uma harmonia. Afinal, tudo se resume no aspecto do universo buscar ser harmônico. E ser harmônico, o que é? Como a gente tem, né, isso é uma característica védica, que eles dividem o conhecimento, né, os Puranas, a literatura que chama de Smriti, né, de lembrança. Shruti é a ouvida, né, as mais básicas, as mais fundamentais, os Vedas em si, alguns Upanishads. Né? Quando entra nesse grupo de literatura Smriti, essas literaturas elas vão descrever sobre as nossas funções e de diversos níveis, porque nós existimos em diversos níveis. Isso é uma característica interessante, porque o conhecimento ele não pode se desdobrar de uma forma só, porque os níveis de compreensão, as línguas, os momentos, as culturas, tudo isso vai, como a gente viu, né, e o Gita fala de uma forma muito correta, que o campo de conhecimento, que é todo esse envolvimento cultural, físico dos outros seres, enfim, tudo no qual a gente está enredado nesse universo, ele faz com que a gente perceba o mundo de formas absolutamente diferentes. Então, a forma como tem que ser falado o conhecimento, ele tem que ser adequado a cada uma desses momentos, né? Dessas formas de compreensão. O observador, né? Quem está observando esse conhecimento vai entender de diversas formas. Por isso existem diversas religiões, né? Diversas filosofias, porque elas vão estar conversando com pessoas que estão entendendo num determinado momento aquele argumento. E é isso que a gente vai ver. Né? Existem vários caminhos do Dharma. É muito comum a gente ouvir, né, na estrutura do yoga, as pessoas falarem assim, Buda Dharma, não só no yoga, né? Nessa estrutura védica, de uma forma geral, ortodoxa, não. Eu sigo Buda Dharma, eu sigo Sikh Dharma, né? Eu sigo usar essa palavra Dharma junto com alguma filosofia, mostrando que eu sigo esse caminho. E aí, o que são esses caminhos? A gente vai ver primeiro o caminho do budismo. O budismo é uma religião ateísta. É lógico que tem milhares de linhas budistas, são desdobrar de diversas formas. É muito difícil colocar o budismo num balaio só e tentar falar sobre ele de uma forma genérica. Mas a gente vai colocar a estrutura mais fundamental. Né? Depois elas se desdobram de vários caminhos. Mas, basicamente, né, Buda colocou 4 nobres verdades. A verdade do sofrimento, toda a existência, todo ser senciente sofre. Existe uma causa para esse sofrimento. Existe uma cessação desse sofrimento. E qual é o caminho que leva à cessação desse sofrimento? Essas são as 4 nobres verdades que se fundamentam no budismo. Tentei colocar algumas teístas, algumas ateístas, né? Para mostrar que justamente esse caminho dármico ele não tem a ver com a crença teísta ou não. Ele simplesmente é uma base do nosso funcionamento. E é muito comum as pessoas correlacionarem religião a idolatria, rituais, que é totalmente correto, mas não é só isso. Né? Existem religiões ateístas, não teístas, existem diversos caminhos. Eu achei legal colocar esses caminhos com essas diferenças. Né? Uma delas é o budismo, que é ateísta. O budismo não tem essa perspectiva de existência da alma única e que ela vai para algum lugar. É aquela visão de que se desfaz nesse todo. Perde-se essa ilusão de individualidade. Né? E essa ilusão mental que cria essa percepção do mundo ilusório se desfaz em algum momento. Isso se chama nirvana. Esse nirvana funde-se com esse todo. Enquanto não se funde ao todo, né, existem essas quatro nobres verdades. Existe o sofrimento, existe uma causa, existe a cessação do sofrimento. Qual é o caminho que leva à cessação? Qual é o caminho? E aí o budismo discorre sobre o caminho óctuplo, né, que são chamados de oito caminhos corretos. Basicamente, se a gente vê, e vocês vão ver isso, o jainismo, sikhismo, vaishnavismo, shivaísmo, todos os que eu vou colocar aqui, vocês vão ver que no final existe uma estrutura básica.
de convivência humana, de convivência animal, né? No qual, se você pegar os 10 mandamentos, essas estruturas linguísticas que essas filosofias utilizam, 10 mandamentos, ou no yoga, Yama Niyama, aqui está sendo o caminho correto, etc., são colocações que é incrível como, durante milhares de anos, a gente ainda não consegue entender que tem que existir uma convivência respeitosa e harmônica entre todos os seres, né? Para que a gente está num ponto agora, existe um outro documentário também, eu não vou lembrar o nome agora, mas que mostra, um jornalista que fazia um programa de TV e ele cobre desde 1930, de 40 até hoje, uns 50 por aí, e aí ele mostra a cobertura que ele fazia sobre vida selvagem até hoje. E, basicamente, o planeta está acabando, né? Os recursos estão acabando, as florestas estão acabando, os animais estão sendo extintos, os animais de grande porte já quase todos. Existe uma destruição num volume muito rápido do planeta, no qual, rapidamente, né, e ele faz umas perspectivas futuras, se nada mudar, em coisa de 20, 30 anos, a gente vai estar vivendo uma situação bem, bem complexa, porque o planeta já não está mais dando conta. A gente está vendo aí o calor que está fazendo, todo esse descontrole de temperatura, etc. Porque a gente não conseguiu um ponto fundamental, essa compreensão de que o ser é um só, e a gente está agindo como um vírus, né? Tem uma cena no filme bem interessante nesse documentário, esse outro documentário, que mostra Chernobyl, depois de 30 anos, a floresta tomou conta, os bichos voltaram, a natureza se reorganizou, né? Está se reorganizando só do simples fato do homem sair de lá, como ele saiu com a radiação, abandonou lá, a natureza vai se reconstruindo. E aí eu acho que é isso, né, que a Terra está tentando, né, como um ser, a Terra é um ser, e tudo faz parte dela, se reconstruir de certa forma. E para que isso aconteça, essa influência negativa que a existência humana está fazendo nesse ser, tem que ser, de alguma forma, arrumada. E qual é o princípio da arrumação? É incrível que isso que a gente está falando hoje, em 2020, tudo isso que eu estou falando é coisa de 1.000, 2.000, 3.000 anos, né? Não é nada de novidade. É interessante que até hoje a gente não teve essa compreensão. E aí o que o budismo coloca nos 8 caminhos corretos, né? Pensamento correto, né? Pensar da forma certa, né? No yoga é chamado de Viparita Buddhi. Viparita é ao contrário, Buddhi é inteligência, né? Inteligência inversa. Quando você inverte a inteligência, o Samadhi é aquela capacidade de reverter, né? De trazer o pensamento de forma correta. Eu sempre dou esse exemplo, desculpa quem gosta, mas sempre dou esse exemplo que é bem fácil de entender, é quando você entende que McDonald's é alimento, né? Isso é Viparita Buddhi, é inteligência invertida, né? Você usa algo que era para te nutrir para te matar, né? E desenvolve um desejo profundo e aí começa uma relação de suicídio, basicamente, né? Isso é pensamento incorreto, né? Quando a gente vê algo ilusório e transforma aquilo como realidade e acredita naquilo, né? E fica seguindo aquilo de alguma forma. Palavra correta, né? Palavra e ação correta. Quando fala de ação correta, é procurar o máximo de harmonia possível. Ontem, no Twitter, tem um amigo que ele todos os dias xinga todo mundo. Então, todo dia ele acorda xingando um monte de gente. E não vou dizer que ele tem razão, não. É contra a política, contra um monte de coisa. Eu fiz esse comentário no Twitter dele, né? Falei, o mal está fazendo para você mesmo. Ele entendeu que eu estou xingando eu também. Mas, no final, o que acontece, né? A pessoa perde a noção de que não existe luta, né? Foi um termo que ele usou. Não existe luta, não existe nada sendo com ofensa contrária, com, né, ações, palavras e pensamentos incorretos, né? Isso é parte do Buda Dharma, né? Você alinhar e ter alinhar pensamento, ação, palavra e ter uma situação equânime, né, estável. Na medida que eu firo outros seres, assista esse documentário que é muito bacana, viu? Na medida que eu firo outros seres, eu desarmonizo. Agora, existe uma ação natural, né, no qual a gente não pode interferir, né? As coisas acontecem de forma como tem que acontecer. A gente tem que ter essa capacidade. É muito interessante quando um animal ataca o outro, mas é parte da natureza, não existe Dharma, né? Como a gente vai ver até na estrutura jainista, né? Quando alguns seres não geram karma. Eu falei Dharma, a palavra é karma. Não gera karma, né? Porque é a ação da natureza, não está errado, não está certo, não é ruim, não é bom. É simplesmente um sistema, a natureza funcionando. E aí o modo de vida correto, isso a gente vai ver em várias linhas, né? O que significa modo de vida correto? É eu adotar o esforço, que é diferente do esforço, mas é eu adotar a profissão, o meu trabalho, que beneficie não só a mim, né, mas ao meu entorno.
o meu trabalho traga benefício, né? O meu modo de vida ele seja correto. Assim como o esforço. O esforço correto é essa característica de manifestar bondade sempre, né? Fomentar a bondade. Onde existir, onde São Francisco conta, onde existir mal, trazer o bem. Existe um esforço, realmente um esforço de manter essa harmonia, essa estabilidade. E assim a atenção correta, né? Tentar encontrar dentro de si a pureza. A atenção, né? E mindfulness sai muito do budismo, porque o budismo ele traz muito essa preocupação de manter a mente atenta, né? E atenta de forma correta, compreender o sofrimento, a impermanência, a contemplação da não existência da individualidade, tudo isso é manter uma concentração, uma atenção correta, né? Não se perder, não achar que, enfim, qualquer uma das desarmonias que a gente vive na vida, né? Não entender que aquilo são partes de aprendizado, né? É manter uma compreensão sempre atenta e correta. E aí termina com tudo isso, né? Com pensamento, palavra, ação, esforço, atenção, concentração correta, leva-se a uma compreensão correta, né? Que isso eu já falo várias vezes, que é a estrutura básica do yoga. Ver o mundo de forma objetiva, né? Compreender as coisas de forma correta, não distorcer com os aspectos emocionais, de identificação que a gente cria, é não querer que o mundo seja aquilo que a gente tem na cabeça. Né? Aquilo que eu crio do mundo é o que eu quero que o mundo seja. É compreender o mundo como ele é. Né? E essa proximidade que esse documentário trouxe do homem com a natureza, através do povo, é espetacular nesse sentido de compreender as coisas como são. E aí é uma palavra que a gente usou no ponto passado. Conhecer uma alma, conhecer todas. Na medida que você compreende o funcionamento, a estrutura do universo, como funciona, você compreendeu o universo inteiro. Então, isso é autoconhecimento, basicamente. Né? É buscar o conhecimento através dessa relação. Por que agora, a gente vai entrar agora no Sikh-Dharma, né? Por que essa aula a gente vai gastar olhando essas filosofias? Porque é bem interessante que existem várias diretrizes, né? Isso é o contexto fundamental da existência? Talvez não, mas é um caminho, é um caminho. Como a gente está perdido, muitos de nós estamos perdidos no caminho, é muito interessante a gente achar alguma diretriz, né? Alguma rota. Vai ter coisas boas, coisas ruins, coisas que concordam ou não, por isso são várias. Né? Aquelas que traz um grupo de condições mais confortáveis para cada um, ele vai escolher um caminho A, B ou C. O Sikh, ele tem basicamente o mesmo caminho, 3 pilares fundamentais. Nanjapa, que é muito Nan, é a estrutura fundamental do som, né? Aquele significado fundamental do som. E Japa significa repetição. Isso várias filosofias orientais vão trabalhar essa questão de som e repetição, as estruturas mântricas, né? E aí essa questão de existir nomes, existir palavras que são absolutamente trazem um equilíbrio profundo, né? E aí são tidos como os nomes de Deus. Então várias religiões ou várias filosofias vão usar palavras específicas sendo repetidas constantemente, vão trazer reharmonizações interna e, lógico, externa também. Então, primeiro, repetição, né? Pensar através da meditação e repetição constante. Isso é um ponto também que o yoga trabalha-se muito, que é, para eu conseguir estabelecer um padrão novo, eu preciso repetir, isso eu falo sempre, né? Mas como é que eu repito? Mantendo minha mente concentrada num ponto. Então, eu vou usar artifícios, né? Seja um mantra, um japamala, com, enfim, instrumentos que façam que essa repetição mantenha a minha mente em estado meditativo. Meditação, que é fluxo constante da concentração. Eu consigo manter minha mente concentrada no ponto, repito, entro no estado meditativo. Né? Isso é Nanjapa, que é colocado no seguinte. Kirtan Kami, né, trabalhar com esforço de maneira honesta, né, que é basicamente, todos falam a mesma coisa, né? Respeitem os outros, tenham um trabalho de maneira honesta, de maneira que traga o bem, né, na esfera física, mental, e termina falando servir a comunidade de forma voluntária. Isso a gente vai ver nos últimos pontos do Dharma, que é um dos instrumentos mais importantes como prática humana, a capacidade de doação. Né? É o ponto fundamental, talvez, de compreensão de toda essa estrutura, né, de interligação. Então, e aqui até quem conhece alguma coisa lá da onde fica um livro Sikh, né, na Índia, no Templo Dourado,
todos os dias o livro sai, eles atendem assim, milhares de pessoas com alimentos gratuitos, é um trabalho bem bacana, que é bem característico do SIC. Até no curso passado, no Agropuro, que eu fiz, tinha um cara que morou na Índia há algum tempo, ele, no almoço ele estava comentando exatamente isso, ele estava falando assim, uma pessoa estava conversando com ele da Índia, na mesa, e ele comentou, se você vê um SIC, confie, o SIC pode ter certeza que ele não vai estar todo, ele vai tentar te ajudar de qualquer forma. É característica do SIC, SIC significa aluno, tá? É característica do SICismo, né? É uma pessoa que está entregue para compartilhar, para ajudar, e eles são muito fundamentados numa questão de moral. E aí, cada tribo dessa desenvolve uma forma de agrupar, né? de se autoagrupar. Ele chama dos 5 casos do SIC. Não corta o cabelo, usa um pente, que aí o cabelo é tido como antena, então esse pente de madeira ele serve para não tirar essa energia do pente, usa esse bracelete de aço, tem vários significados também, eu não sou melhor para explicar sobre todos eles, a roupa sempre de algodão, isso como a Kundalini Yoga era bem fundamentado no Sikhismo, no Sikh-Dharma, né? Então tem desses elementos também, de usar a roupa de algodão, usar turbante, não cortar o cabelo, e a espada ou punhal, que significa justamente a luta pelo outro, né? Você tem condição, você tem que ajudar, você tem que lutar pelas outras pessoas. É uma característica muito marcante do Sikhismo também. Outro caminho, algumas estruturas um pouco diferentes, outro caminho para seguir. Aí a gente vem para o jainismo, né? O jainismo já é outra estrutura. O budismo é ateísta, o sikhismo ele tem uma percepção de Deus não personificada, não existe uma pessoa, né? Deus é tido como essa consciência mais ou menos de Ishvara, de Brahman, né? No yoga, que não é antropomórfico, não é personalizado, não tem uma personalidade existencial, né? É essa visão de que tudo é, né? Essa consciência inteligente. O jainismo já volta de novo a uma outra estrutura ateísta. Quais são os caminhos jainistas? Também que é bem bonito. Eles entendem Diva como uma alma, existe uma alma, um ser vivo, conhecido também como Atma, né? E essa alma, ele possui um corpo, isso é bem do yoga também, né? Possui um corpo, mas não é o corpo. Né? Ele se utiliza de um veículo para experimentar essa existência. E essa percepção também de unidade. Né? Essa alma vai se fundir ao todo. Não existe individualidade. Existe, então, matéria animada e matéria inanimada, que é chamado de adiva. Né? Adiva é aquilo que não tem alma, pedra, ou as coisas que não têm consciência na existência. Existem duas ações que é muito védico, né? Por isso também do yoga, punya e papa. Né? Punya são ações que trazem resultados construtivos, saudáveis, né? Que se adquire bom karma. Bom karma são reações boas. Né? Por que a gente come comida saudável? Por que a gente come comida? Porque a gente espera um resultado bom dessa alimentação, né? Isso é punya. Eu faço algo para esperar bons resultados. Né? Bons karmas. Karmas bons significa resultados de ações boas. Caridade. Então, aí existem diversas práticas, atividades saudáveis que transformam o ambiente em bons resultados. E existe o Papa, que é o resultado das más ações. Eu faço coisa ruim, recebo coisa ruim. É muito interessante que, se você pensar, né, toda essa estrutura filosófica, etc., é muito simples, né? Karma significa uma estrutura de ação e reação. Você faz coisas boas, recebe coisa boa, faz coisa ruim, recebe coisa ruim. Aí faz coisas nem boas nem ruins, recebe coisas nem boas nem ruins. É uma estrutura de ação e reação básica, não tem muito o que se discutir com isso, né? E aí, o que é chamado de asila é o fluxo de karma. Tudo que existe, né, no universo é um fluxo de karma, é um constante ações e reações. O que eu sou hoje foi aquilo que eu fiz no passado. O que eu vou ser amanhã são esse conjunto de ações. Né? Na medida que eu vou gerando consciência sobre esse fluxo, eu gero algo mais harmônico, mais estável. Né? Então, existe uma partícula kármica que vai causando todas essas reações no qual a gente está preso. Esse é chamado de fluxo de karma. E existe uma palavra bandha, né, que mula bandha, né, que é usado muito no yoga, no dhyana bandha, todos os bandhas significa trava. Então, significa que a gente está escravo, a gente está preso, a gente está travado nesse fluxo de karma. Não tem como sair. Não tem como evitar um fluxo natural de ações e reações que permeiam a existência do universo. Esse é um outro ponto fundamental de compreensão também, que é o que nos traz, que é chamado de santosha, né?
Eu só consigo ter paz, estabilidade, aceitação no seu sentido bom, não conformismo, na medida que eu entendo que tudo é um sistema de ação e reação, né? No qual tudo vai acontecer e eu estou preso, eu sou escravo desse sistema de karma, não tem como escapar sobre isso, né? Então, quando a gente reage a qualquer situação com um sentimento de apego, é porque a gente não tem a percepção clara de que tudo é uma estrutura natural. E existe uma forma de paralisar esse karma, bem o que o budismo fala, né? Existe um sistema, existe sofrimento, mas existe também a cessação. O que fazer para cessar esse sofrimento? E aí sempre são esses caminhos, ações, né? Entrega, compreensão, e no caso do jainismo, é tido através da observância dos votos e regras pregadas pelo jainismo. E aí você alcança, né, o que é chamado de nirjara no jainismo, que é a erradicação do karma. Isso também é muito do yoga também. Na verdade, o que a gente está no Gita, né, tem primeiros 6 capítulos fala sobre ação, e todo ele vai descrever como agir, né, não há como não agir. Toda essa questão de karma yoga, né, como agir da melhor forma. E aí é quando você começa a agir com a consciência e não mais identificado com o seu corpo, começa um processo de erradicação do karma, onde você não sofre mais a consequência kármica que é da matéria e não da consciência. Uma forma fácil de entender isso é assim: você pega um carro com controle remoto, e aí você dá o comando para o carro vai lá e bate. Quem que sofreu o karma? O carro. Quem bateu foi o carro, não foi você. Agora, quando eu me identifico profundamente com o carro, eu sou o carro bate, eu sofro. E isso é bem interessante, porque são os processos de identificação, né? Uma mãe sofre a dor do filho. Quanto mais próximo e mais identificado você está, mais do que a identificação da mãe com o filho, é a da gente com o próprio corpo. Então, o meu corpo sou eu. Meu corpo sofre karma, eu sofro dor, eu sofro dor. Então, na medida que eu vou desvinculando essa percepção e de identificação, aí eu vou gerando ações de consciência que são ações sem karma. E o que se busca no final de tudo isso é chamado de moksha, né? Tanto no yoga, como no jainismo, como em outras situações também. Moksha significa liberação. No final, o que existe? Uma alma condicionada a um corpo, qualquer que seja, percebendo o mundo através dele, que esse corpo é absolutamente limitado em todos os seus sentidos. Existe uma ideia de você se libertar, né? Essa consciência que está presa nesse ponto, se libertar desse corpo, que é chamado de moksha, né? Onde ele libera desse sistema. Bom, a gente viu uma estrutura teísta, outra ateísta, uma que vê a percepção de Deus como uma consciência, né? Não tem uma percepção física, antropomórfica. Agora a gente vai ver, então, uma que é dualista e que vê uma percepção de personalidade. Bhagavan, né, que constrói a existência com uma personalidade, que são os Vaishnavas. Vaishnavas, Vishnu é aquele que está em todos os lugares. Vishnu o grande poder, né? Nossa, fugiu a palavra que é tão usada, o Senhor Supremo, né? E que é Krishna, na verdade, né? Vishnu é aquele que está em todos os lugares, mas Krishna é tido como o Senhor Supremo no Vaishnavismo. Na verdade, Vaishnava é adorador de Vaishnu, de Vishnu, mas é Krishna que é a grande personalidade. E aí existe uma crença no qual Deus é essa consciência, né, que é Veda Tata, ele é um e é dois, né? É como o Sol e o raio do Sol é o Sol, mas não é o Sol, permeia tudo, mas existe uma inteligência que se auto-observa e ela é personificada. E aí é a visão de Krishna como um Deus personificado, além da compreensão, todos os aspectos dos orixás que vão colocar no impossível compreender como, mas ele é uma personalidade. E aí já é uma outra perspectiva. Interessante, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí. Existem um cardápio, né? Um cardápio de caminhos. Eu tenho mais facilidade isso está no Gita, né? Você vai ter mais dificuldade em ver impersonalismo nesse sistema todo. O abstracismo é muito mais difícil para a mente humana. Então, existem caminhos que vão traduzir isso de forma mais personificada. E aí, quais são os 4 princípios regulativos dos Vaishnavas? Os Vaishnavas são os Hare Krishnas, né? Por que é chamado Hare Krishna? Porque um dos pontos fundamentais é cantar os nomes de Deus, que é o Mahamantra, todos os dias, né? E o Mahamantra é Hare Krishna é um mantra.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse mantra é o mantra Hare Krishna. Como você fica repetindo, sempre aí condicionou, né, os Vaishnavas chamarem de Hare Krishna. É como se chamasse os católicos de Ave Maria. Né? Então, repetir Ave Maria, ele chamou de Ave Maria. Esse é o contexto de por que chama-se Vaishnava de Hare Krishna. Porque um dos princípios básicos é Kirtan Kriya, que é cantar o Mahamantra, né, todos os dias. Algumas linhas vão falar 4 voltas por dia, outras linhas, que é do Prabhupada mais tradicional, 16 voltas por dia, que está mais ou menos 1 hora, 1h20, 2 horas de mantra todos os dias. Então, é o princípio básico. Além disso, não comer carne, peixes e ovos, né, evitar cebola, alho, que são alimentos tamásicos, rajados. Tamásico traz a mente para o estado de torpor. Rajasco movimenta a mente. O que se quer em tudo isso? Né? Manter a mente estável, equânime, perceber o mundo de forma objetiva. Para isso, não posso estar agitado nem em torpor. Então, alimentos que me trazem agitação, eu tenho que eliminar. Carne é um dos alimentos mais tamásicos que tem. Então, a eliminação de carne tem vários aspectos, ligado à ahimsa, não violência, ligado também à condição mental, né? Peixes, ovos, etc. Não se intoxicar, bebida alcoólica, é uma coisa bem básica, né? Claro que aí umas vão cair para um campo como não evitar chá preto, alguns alimentos, outros alimentos, cada um vai ter uma visão um pouco mais diferenciada, mas tem algumas coisas que são básicas. Né? Você beber a vida inteira, acabou a sua experiência do mundo. Se você não tomar um alcoólico ou droga, acabou a forma de experienciar o mundo. É uma coisa bem simples, né? Não tem muito o que falar sobre isso. Né? Não praticar sexo ilícito, isso é um ponto assim, que permeia quase toda a estrutura védica, todas as filosofias. Por quê? Né? Porque existem dois, eu acho que eu já falei sobre isso, vou falar super rápido. Existem dois impulsos fundamentais da nossa existência, vários, mas dois. Toda existência é fundamentada em desejo. Desejo se transforma em ação. Essa rolação é fundamentada em desejo. Né? Isso é uma estrutura humana, é uma estrutura natural, não tem como fugir disso. Né? O desejar não deseja é um desejo. Então, qualquer situação que a gente está, ela está presa num princípio básico de desejo. Os desejos eles têm escalas, né? De acordo com a nossa estrutura existencial. Então, desejar comer é muito profundo, senão você morre. Desejar fazer sexo é muito profundo, senão acaba a espécie. Então, esses impulsos, eles são muito profundos. Né? A estrutura de desejo sexual e de comer é muito. E aí, se você não controla isso, você se entrega a isso. Né? Hoje, na live do Instagram, eu falo exatamente da mariposa. Ela se mata na luz. Né? É quando você perde a noção e se envolve, se identifica tanto com o desejo, no qual você vira aquela inteligência invertida, perde a compreensão correta, perde tudo e se entrega absolutamente a uma situação de prazer e perde sua existência livre. Não preciso eu falar, né? A quantidade de crimes, de assassinatos, e, enfim, envolvendo sexo e casamentos e etc. A grande maioria das coisas que acontecem no mundo de distorção é envolvendo a percepção errônea de sexo. No final, é reprodução. Só que ela é um poder de envolvimento de uma energia tão profunda, né, que acaba isso envolvendo. Então, a capacidade de observação disso e controle dessa energia é fundamental para uma mente estável e equânime. Né? Não jogar jogos de azar, inclusive especulação de bolsa de valores, negócios comerciais, loterias, que é um dos princípios, né, dos princípios regulativos dos Vaishnavas. Aí a gente vai ver o shivaísmo, né, shaivismo, mas shivaísmo, se fala, que é uma outra perspectiva védica, né? Basicamente, as linhas védicas é smartismo, que é o monismo, que é impersonalista, né? Deus tomar personalidade, as visões vaishnavas maiores, né? Que a gente pode ver agora, a visão shaktista, que é a visão da energia feminina, que é voltada mais ao aspecto feminino, que no final é uma expansão de Shiva, né? Chama de Shakti, e shivaísmo, que são as maiores estruturas e pensamentos, né? Na Índia, no Oriente. E o shivaísmo, ele tem várias escolas também, né? Tem o Shiva da Caxemira, tem os mais tradicionais, tem diversas linhas, mas Siddhanta, que significa perfeição, né? Um modelo básico que a gente vai ver é esse, né? Manutenção da virtude, quer dizer, não causar mal. É tudo a mesma coisa, né, gente? Não tem muito o que fugir, né? Não causar mal em uma criatura, não roubar, ser honesto, íntegro, paciência, dedicação, compassivo, controle do apetite. É a estrutura de Karma Yoga, né? A ação equânime, é o mínimo de convivência. E aí, prestar serviço, adoração, são estruturas ritualísticas, são fundamentais para que a gente mantenha a nossa meta. Como é que eu crio uma meta? Como é que eu mantenho a minha meta? Se eu crio estruturas ritualísticas, se eu crio
algo que me lembre todos os dias. E aí, puja, que significa esses rituais, etc., são estruturas que, se você se apegar a ela, vira idolatria. Se você entender aquilo como é chamado como... tem um nome, eu esqueci, eu já lembro. Que é você utilizar esses instrumentos, mas sem se identificar com eles. Simplesmente como modelos de lembrança, como modelos de manter a sua mente estável em determinado ponto. E lembrar a meta final. Então, como visita aos templos de ashras, tem um outro aspecto de lugares onde tem energias muito poderosas, né? Até porque as pessoas depositam as suas energias ali, e aí criam esses templos, né? Esses pontos que são importantes, né? Interessante pensar, né? Que se você pensar uma estrutura básica de um sadhana básico do yoga, você vai fazer... A gente pegou o aquariano que a gente já fez. A gente tem algumas leituras, estruturas vibracionais que nos elevam. O que significa isso? Se eu escuto funk, eu estou num estado. Se eu escuto música clássica, eu estou em outro. Então, nossa estrutura mais primitiva, mais básica, sem nenhuma outra refino na explicação, você tem estruturas sonoras que te levam a campos diferentes. Então, trabalhar essa estrutura para que eleve, né, no sentido de elevação. Depois disso, prática física. Quanto mais você tiver harmonizado fisicamente e exaurir essa energia que está presa, mais a sua mente vai ficar estável. E aí depois você entra num outro campo, né? Os mantras, algo mais elevado, né? Aí se você pega isso, faz um exemplo comparando com a Santuário Nacional, que agora é Nossa Senhora, segunda-feira que vem, a gente fez exatamente a mesma estrutura, né? O cara, ele sai da onde ele está, ele anda, de cavalo, caminhão, a pé, de um monte de jeito, e aí ele chega aqui exaurido. Fisicamente, ele chega totalmente limpo, né? O corpo cansado, o que vai trazer eliminação de estresse, etc. Aí, quando ele entra naquela frequência do santuário, com todas as orações, etc., ele entra num campo meditativo, né? Então, é um sistema que pode ser usado de diversas formas. Saindo caminhando 20 mil, sei lá, 100 quilômetros e chegando, ou você fazer isso na sua própria casa, enfim, cada um vai ter uma capacidade de ter as suas estruturas de adoração, sabedoria, e isso está intrínseco ao ser humano, tá? Não tem como escapar disso, né? Quem não cai para um lado, cai para o outro. Tem gente que tem a fotografia do Steve Jobs, e o estilo de vida dele, a roupa dele, né? E aí o cara que quer uma empresa do Google, ele vai montar a rede, as coisas coloridas, enfim, todas aquelas características ritualísticas de Google, ou enfim, o ser humano vai buscar os arquétipos e as estruturas que vão trazer o alinhamento para aquilo que ele pensa no momento, né? Se você quer buscar alguma coisa a um nível espiritual, você não vai buscar num time de futebol, né? Você vai buscar numa estrutura espiritualista, e quais são os rituais, os crises, etc. Então, ouvir, sabedoria, tudo isso é chamado de prestar serviço e adoração. Yoga e meditação, isso é muito shivaísmo, até porque o Shiva é o senhor do yoga, né? Ele trouxe o yoga para todos nós. Então, ele, na estrutura shivaísta, é muito fundamentada postura, pranayama, tyahara, meditação, todas as ferramentas do yoga para trazer a mente ao estado. E conhecimento, né? Escritura e satsanga, se aproximar de pessoas que tenham conhecimento e escritura, né? Se a gente pensar, qualquer coisa é assim, né? Se você quer ser um bom engenheiro, tem que se satsanga, você tem que se envolver com pessoas que sabem de engenharia e estudar escrituras de engenharia. Se você quer ser um bom médico, um satsanga com os médicos, escrituras de médico. Se você quer um conhecimento espiritual, satsanga com as pessoas espirituais, escrituras espirituais. Buscar o conhecimento aonde ele vai trazer esse encontro que a gente está buscando. Então, eu coloquei várias linhas, né? Inclusive o shivaísmo é interessante, o shivaísmo ele é dualista em alguns pontos, ele não é dualista, ele é monista em outros pontos, ele é absolutamente impersonal no shivaísmo da Cachemira. Existem diversos shivaísmos aí para todos os gostos também, né? De diversas formas. Eu vou fazer uma pausa agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque aí o último vou tentar falar rapidinho sobre o caminho do yoga, né? Que é traçado aí por Patanjali. Tranquilo até então? Hoje também é bastante informação, né? Sim. Danilo, todos esses, né, caminhos aqui, eles são como se fossem religiões? Eles são religiões, não é como se fosse. São religiões mesmo, Daí, né? Doutrina, tudo bonitinho. Budista é uma religião, Tá. Todas elas são religiões. Shivaísmo é religião, Vaishnavismo é religião.
Ah, Todas tá. elas têm esse aspecto de uma estrutura. Como é que fala quando tem uma coisa que você segue? É doutrinário, doutrinário. Mas, Eu acho que. Danilo, Pode falar? a- na verdade, você falou isso no começo da sua fala, né? Se a gente for prestar bem atenção, são recomendações, ou sei lá, orientações que existem basicamente iguais em todas as religiões ou filosofias de vida que você quer viver bem, com linguagens diferentes, umas mais radicais, outras menos, mas Exatamente. a base é uma só, a base é a mesma, né? É a harmonia. O que é impressionante é a não compreensão humana de coisas tão básicas, né? Há milhares de anos é falado coisas básicas, não é coisa espetacular, né? Não roubar, não é simples, né? E não a gente não entende, né? É incrível isso, né? Não é que diverte. Por isso existem as linhas mais radicais, né? Porque sabe que não entende, né? E procura por outros campos, né? Eu estou excluindo aí todo um campo de domínio e aproveitamento dessas estruturas filosóficas para autodomínio e aí essa visão distorcida, né? Que as pessoas se aproveitam e criam religiões e tal. Aí eu não vou nem entrar nesse mérito, que não tem nada a ver com a conversa, né? Mas pensando que todas essas estruturas têm uma visão de elevar o ser humano, todas elas estão tentando fazer com que a pessoa entenda, né? E aí as austeridades elas vão aprofundar um pouco mais à medida que percebe que se não fizer isso a pessoa não entende. É como você às vezes tem que usar para a criança algumas regras mais severas porque a criança não entende, né? Ela às vezes precisa talvez não sou pedagogo, mas de um pouco mais de severidade, senão ela não vai entender e vai, sei lá. Vocês são pedagogos aí que podem me corrigir melhor, mas muitas vezes existem estruturas que usam de coisas que tem que ser, porque senão a criança não aprende, né? Se pensar, a gente é bem assim. É incrível, né? São milhares de anos, né? Não é uma semana, né? Não é 1000 anos, é 2000 anos, é 3000 anos falando a mesma coisa. Não adianta. Não adianta. A gente está acabando com o planeta, gente. Se pegar qualquer documentário hoje em dia que fala sobre a natureza, a gente está acabando, completamente destruindo com todos os seres, as relações, a condição humana assim da pior possível. Não tem mais como esconder. A gente sai na rua a 45 graus, não tem mais como, sabe, esconder o tamanho do problema que a gente está criando. E mesmo assim a gente não consegue entender a relação, o apego, a necessidade das pessoas. Nossa, é impressionante. Eu só vou terminar então Cuidado com rapidinho. a casa, né? Com a nossa casa, né? Cuidado, né? É o mínimo, né? Que a gente está vendo um processo de interação, solidariedade, né? O mínimo. No final é tudo uma coisa só. O ambiente destrói tudo, acaba tudo, né? Não tem como escapar, não adianta esconder debaixo do tapete, esse tipo de coisa. O Danilo, um exemplo disso foi o começo aí da pandemia, né, que todo mundo ficou em casa, e daí que começaram a fazer várias reportagens falando sobre os mares, sobre como melhorou a questão da natureza, né, emissão de gases, porque as pessoas ficaram em casa e não saíram tanto, né, como que a gente é altamente destrutivo, né? Altamente destrutivo. É impressionante a incapacidade de perceber questões básicas de convívio, de respeito. Não tem, não tem. É impressionante como a gente ainda é primitivo em determinado. Assim, a gente é muito evoluído em questões tecnológicas, de racionalidade lógica, mas no sentido de compreensão de harmonia é quase que um ser primitivo. Eu só vou rapidinho aqui colocar o do yoga, né? Para a gente só terminar, daí a gente fica mais tranquilo para comentários. Que não vai mudar nada, né? Se você pegar qual é o caminho do yoga, a gente já viu isso algumas vezes já, mas é só rápido, né? Existem duas estruturas básicas do yoga, yama e niyama, que significa yama, as disciplinas sociais, como eu convivo, né? Tudo baseia-se nisso. Se eu preciso de uma harmonia lá no final mental, eu preciso de uma harmonia no meu campo e no meu entorno. Tem muito o que se discutir sobre isso. Por isso é chamado de Mahavrata, né? O grande voto. Porque aí todo mundo fala, ahimsa, não violência, sati, a verdade, nasteya, não roubar, brahmacharya, controle da energia sexual, e aparigna, controle dos desejos, significam 5 yamas, né? A base do yoga. E aí muita gente vai falar assim,
sem os yamas não tem yoga. Você tem que ter compaixão com os animais, você tem que falar a verdade, você tem que ser desapegado, você tem que controlar a energia sexual se não tem yoga. Percebe quando se fala isso? Dá um aspecto meio, né, de religião, de busca, mas, gente, é básico, é básico. Se você começa a gritar com a pessoa, acabou o yoga, não tem como fazer yoga com gritaria, com briga, com um vai lá, rouba o outro, sabe? Não tem descontrole sexual, que a gente está vendo direto aí, né? Com vários mestres de yoga, abuso sexual, estupro, com o desejo, eu querer ter, e aí eu transcender qualquer coisa para os meus desejos, percebe? É básico, sem isso não tem nada, não é que sem isso não tem prática de yoga, sem isso não tem vida humana, por isso que a Terra está do jeito que está, porque sem esses princípios regulativos, não existe vida, não existe harmonia existencial, não tem como existir. E aí, depois disso, qual é o segundo passo do yoga? Niyama são os deveres pessoais, né? Limpeza, você tem que estar o seu corpo, sua mente limpa, você tem que aceitar as coisas como são, que é santosha, você tem que ter disciplina. Tem uma historinha de Brahma, não vai dar para eu contar hoje. Brahma é o criador, Brahma, desculpa. Brahma é a visão pessoal. Brahma é o criador. Depois, na semana que vem eu conto. Uma historinha de Brahma, que ele é o Deus criador, né? Tido como o criador Brahma, Vishnu, mantenedor, e Shiva é o destruidor. Essas três energias que fazem o universo funcionar. E tem uma lição de Brahma sobre disciplina que é bem bacana, né? Até sentido como um ensinamento, né? Até o Deus Brahma, né, caiu no mesmo conto de disciplina, não tem outra forma. Depois eu conto no próximo encontro. Disciplina, Swadhyaya, autoestudo, conhecer o seu equipamento, conhecer o seu corpo, conhecer o seu entorno, entender. Autoestudo é basicamente você entender a sua existência, né? É fundamental também. E Ishvara entrega, né? Ishvara aprendendo, entrega ao Senhor Supremo, entrega esse sistema. Não tem como você querer que o mundo seja algo que não é, né? Se entrega a ele, né? É bem a estrutura de Bhakti. Então, Yama Niyama é a base do yoga. Depois, passa, no seu corpo tem que estar bem, o seu sutra tem que estar bem. Eu vou dar um workshop na Nova Gokula em novembro, que vai ser a felicidade é uma prática. Ele vai tratar exatamente esses pontos que gerar felicidade, né? Gerar bem-estar, isso é hormonal, é físico, você tem que trabalhar. Asana e pranayama equanimidade mental, pranayama, asana e equilíbrio físico. Não tem como o seu corpo estar destruído, se acabado e conseguir se entrar em níveis mais profundos de estabilidade. Não tem como. Seu corpo tem que estar bem, você tem que ter domínio sobre ele, você tem que ter disciplina. Tudo isso é gerado com asana, pranayama, pratyahara, que é controle dos sentidos. Então, qual é o Yoga Dharma, né? Começar no começo, Yama Niyama, trabalhar o seu corpo e mente e chegar ao pratyahara, que é conseguir controlar os seus sentidos. Não está entregue essa existência. Bom, isso está em azul, né? Por que está em azul? Porque isso é chamado yoga de Bahiranga, a prática externa. Isso eu pratico, isso eu tenho a capacidade de praticar. Eu estou resumindo muito simplesmente, mas basicamente a estrutura é essa, né? Vai se aprofundar mais, mas isso eu tenho como praticar. Se eu praticar isso, o que eu ganho com isso? Dharana, capacidade de concentração. Hoje eu tenho um post que eu coloquei lá no Instagram, é exatamente isso, né? Mente dispersa é mente infeliz. Se você não tem concentração, você é infeliz. Então, basicamente, toda a estrutura do yoga leva à capacidade de concentração, foco, né? Você conseguir sair das distrações mentais que nos traz sofrimento. Quando eu tenho capacidade de concentração, eu começo a trabalhar a manutenção desse fluxo de concentração, que é chamado de meditação. A meditação me chega ao final chamado de Sama, equânime, e Ri, inteligência. Samadhi é compreensão correta. Começa mesma coisa do budismo lá. Eu começo a compreender o mundo de forma iluminada, sem escuridão. Eu começo a enxergar as coisas de forma correta. Esse é o caminho do yoga. Então, cada um vai trazer a sua estrutura para que a gente ache um caminho, né? E é bem bacana que se você pegar esse cardápio aí, e olha que, assim, no meu curto conhecimento, eu escolhi alguns, né? Minha irmã, filhinho, o gato tá atacando a Tamara. Na minha... Aqui é uma coisa. Gato não tem. Quando ele encana com uma coisa, não tem jeito. Não tem. Ela encana com os meus fios aqui, com o fone, ela fica louca. Você tira ele, volta. E dentro do meu pouco conhecimento e das poucas estruturas que eu coloquei aqui, né, percebe que existem diversos caminhos. Agora, imagina que tem, pelo menos aí, sei lá, quantas religiões que eu não faço nem ideia que existem, quantas filosofias e quantos caminhos são do mundo aí que eu não tenho nem ideia e estão aí, né? Quer dizer, são várias possibilidades que a gente tem de sair dessa... Se a gente fala assim, está perdido,
não é possível. Eu tenho muito caminho para seguir, tem muita rota aí para encontrar um caminho para não se sentir perdido. Essa eu acho que é a ideia de todas essas filosofias, de todos esses pensamentos, né? A gente achar um. Não é possível que dentre todos que existam no mundo, existe um que sirva para mim, né? Que ache a minha forma de caminhar seja meio, né, condizente com isso. Então, esse seria uma base sobre os caminhos do Dharma, né? O caminho para achar o nosso caminho, né? Como encontrar o meu caminho. Essas sinalizações, essas rotas que chama de Yogi-Bhajan. Então é isso, agora fica com vocês aí, gente. O que vocês querem perguntar, falar, comentar? E é como você falou mesmo, né, Dani? Tem gente que precisa de uma coisa mais austera, né? Para você caminhar com retidão, com equilíbrio, harmonia, você precisa ter uma coisa bem austera para segurar você, senão você sai do caminho, né? O outro precisa de uma coisa mais elaborada, intelectual, uma coisa mais... A outra vai pegar pela sensibilidade, não sei, acho que é isso, não é? Exatamente. Exatamente. Cada um tem uma visão da vida, cada um vai ter um caminho a seguir, não existe dois iguais. Por isso que é tão difícil a gente achar, às vezes, religiões perfeitas, porque nunca vai achar uma tudo que encaixa com o que você pensa, né? Não existe. Né? Sempre vai ter alguma coisa que distorce, que é distorcida. E aí você trabalha um pouco com a questão de aceitação, né? Não é exatamente como eu penso, mas me ajuda de alguma forma. Eu acho que o que o mundo está caminhando hoje, né, nas nossas, chamada era de aquário, desfez essas questões fixas, religiosas, essas coisas. Isso tudo está se desfazendo, né? Já quase que, se você pensar, não tem mais cabimento mais essas coisas. Por quê? Porque a gente já alcançou um nível de compreensão que transcendeu um pouco essas, como você falou, né? Precisava de apanhar, hoje não, né? Antigamente o professor dava com, como é que chama aquele negócio, batia na mão lá? Palmatória? Palmatória. Você olha isso, meu, não tem muito cabimento, mas talvez naquele momento fosse a forma como o ser humano entendia de educar era batendo, sei lá, né? E hoje não é mais. Então, hoje, a forma de você encontrar o caminho talvez não seja mais uma religião específica, com todos os seus rituais e dogmas, seja um outro caminho. E você vê aquele documentário do Papa, né, o último que saiu agora, que ele fala a verdade, mais ou menos assim, título, você vai ver que a percepção do Papa já é essa, já. Não tem mais como estruturar as coisas baseadas nesses dogmas, nessas estruturas institucionais, né? E aí ele fala basicamente isso, né? Uma igreja que é apegada ao dinheiro não tem Jesus. Ele está falando, se você está apegado a essas estruturas, já acabou. Só que tem aquele ponto de ruptura, né? Não dá para chegar e falar acabou. As coisas vão modificando de forma natural, mas existe uma nova compreensão humana, até certo ponto também, né, que a gente fala que é novo também, mas às vezes as estruturas voltam para o caminho medieval, é uma força que vai e volta, né? Uma coisa contrária à outra, mas enfim, tem bastante gente que... Danilo, é porque são caminhos espirituais, que, na verdade, se a gente vê as regras, né, são caminhos para a vida, para o cotidiano da vida, né? Assim como os 10 mandamentos que as religiões abraâmicas usam, né? O judaísmo, o catolicismo, o cristianismo, que é não matar, não roubar. Na verdade, isso seria para a vida. E é básico, né? É básico, só que a gente se desconectou tanto, né? E é um sistema de mercado, né? De mercadoria, que a gente pensa que isso aqui é espiritual, é para quem está querendo caminho espiritual, né? Pensa que é uma coisa muito fora do básico, assim. E é básico, né? Não é nada, é o mínimo de convivência harmônica do ser humano, para não gerar isso que a gente está tendo agora, né? Um planeta absolutamente... É o mínimo de convivência entre a gente e com o planeta, né? E todos os outros reinos, né? Reino animal, mineral, vegetal, todos os reinos. Assistem esse documentário. O cara desenvolveu um relacionamento, gente. Vocês vão ver com o povo. É muito louco o nível que a gente tem de desconexão, de não perceber os animais, que são seres
com sentimento, com uma estrutura absolutamente complexa como a gente, e a gente achar que é produto, que é proteína animal. Quando uma pessoa fala que animal é uma proteína, sabe? Não vou nem entrar nesse mérito, que eu não estou afim disso. Dá até dor de barriga quando eu escuto umas coisas assim, que é uma desconexão tão grande, né? Que vê o animal como se fosse uma embalagem no supermercado, né? Como se tivesse... E eu acho também, Danilo, que a gente tem que, eu pelo menos penso, que se a gente está, se nós somos seres em evolução, cada um também está no seu momento, né? Cada um está no momento, né? Sim. Aí Mas essa compreensão de que está falando aí, né? O não que a julgamento, natureza, que a natureza está ao nosso dispor, isso tem que acabar o mais rápido possível. Porque senão ela vai acabar com a gente. É simples, a natureza vai agir de uma forma absolutamente simples. Enquanto a gente não entender isso, acaba tudo para todo mundo. Então, ou com a dor, ou com o amor. Está, né? Está destruindo as casas, né? Com as enchentes, com os terremotos, com... Não, falta d'água, o calor. Falta d'água, a seca, né? Uma coisa... É isso, gente. O próximo... Pensando, pelo menos, tentando melhorar. Então, aí tu tocou num ponto bem legal para até fazer um fechamento, né? Para que serviu tudo isso que a gente viu agora, esses caminhos, que devem ter outros diversos, devem ter explicações muito melhores que essas, mas enfim, para que existe todos esses caminhos? Para que a gente se apegue a alguma coisa e saia da escuridão, né? Uma palavra muito usada também. A gente pega algum desses instrumentos aí, essas rotas, e ajude a gente a caminhar de uma forma mais... melhorar da melhor maneira possível, aproveitando os conhecimentos, né? Exatamente. Sozinho é difícil, tem um monte de coisas aí para nos orientar, né? É placa é sinalização na estrada, gente. Nada mais que isso. Não se apegue no sentido espetacular, não. Todas essas estruturas filosóficas são sinalizações de estrada. Está numa estrada, ela vai indicando, vira aqui, vira ali. Eu vi um comentário de uma pessoa que falou uma coisa muito legal. Quando você pega uma sinalização, pega uma rota e segue, né, e à noite, o que acontece? O farol do seu carro ilumina 60 metros para frente. Se você acreditar que os próximos 60 metros vai dar certo, se caminha 2.000, 5.000 quilômetros de noite andando num carro e chegando só 60 metros na sua frente. Olha que linda essa metáfora. Então, você não precisa de grandes, espetaculares coisas. Uma pequena sinalização, 60 metros de visibilidade, você anda 3.000 quilômetros à noite sem enxergar nada, só acreditando que nos próximos você vai ter a mesma estrada e vai seguir essa reta e vai chegar. É isso, né? Pega as coisas mais simples, as sinalizações mais simples e vai indo, vai indo. Acredita que daqui a 60 metros vai dar certo também. Mais 60, mais 60, mais 60, chega a sei lá quantos mil quilômetros andando, sem enxergar nada. Ver do seu lado. Muito bacana essa. Não lembro quem falou onde que eu ouvi isso. Muito legal. E aí o próximo, o que a gente... Pode falar. É uma bela metáfora, né? Muito, muito legal. Se você pegar uma viagem à noite, é isso, né? Não tem noção do que está ali na frente, mas acredita e vai seguindo. O próximo que a gente vai ver, então, é Dharma e Ishvara, né? Dharma aí com o seu sistema mais complexo da sua visão dármica, né? E vai ser uma parte bem bacana também. Daí a gente vai terminar isso aí como achar, né? Quais são os caminhos para a gente trabalhar essa busca pelo Dharma. Gente, é isso. Alguma colocação a mais? Uma coisa? Muito bom. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amanhã cedo a gente tem... Boa noite. Boa noite para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.